Boa tarde a todos, muito obrigada por estarem aqui connosco, fazerem festa connosco. Todos juntos é que fazemos esta bonita festa. Eu acho que é bonita. O ano passado, por esta altura, pedi uma salva de palmas a todos nós e podemos começar com isso. Uma grande salva de palmas ao encontro, ao louvor, ao Senhor São Pedro, que portou-se bem. Já merece a festa daqui a 10 dias, senão ia estar mal. Era só que Vou começar por agradecimentos. Em vez de ser no fim, vou começar no início, que é para me habituar aqui a esta posição, que não é minha, de moderadora. E para começar a descomprimir aqui as minhas colegas de painel. Nós temos um painel de conversa. Quero agradecer às senhoras que fizeram comigo a Yarn Bond estas flores espalhadas aqui pelos bancos e pelo tronco do salgueiro, este lindo salgueiro, que embeleza este jardim tão bonito. São elas a Dona Elvira, a Dona Albertina, a Manuela, a Lucília. Até ela mantém as mãos e onde está. A minha mãe, que já foi à vida dela, está ali. A minha mana, que está ali. Eu acho que falta alguém. Pronto. Ai, a Paula! Fiz tantas flores e ia me esquecer dela. Muito obrigada por os encontros, pelos sábados aqui a fazer flores tão bonitas. Cada uma destas flores quer representar um momento bom, um momento de encontro, e acho que conseguimos isso a fazer as flores, encontrar-nos aqui sempre em cada momento. Deixei para o fim a Cláudia, especial. Não é especial, bem, porque todas as outras são especiais. Eu tenho um carinho pela Cláudia. Tenho um carinho por ela, que fez. Eu disse-lhe, Cláudia, nós temos que pôr o poema, para as pessoas saberem de onde é que vem este conceito das flores, temos que pôr o poema aí. E ela tratou do assunto. Eu faço assim qualquer coisinha, num paninho qualquer. Claro que ela não fez qualquer coisinha. Fez este poema que está aqui, neste bonito têxtil, nesta chita que já tem uns anos e que ela teve esse carinho de escolher uma chita também que lhe dizia alguma coisa. E pronto, e abrilhantou esta instalação aqui do nosso jardim. Pronto, uma salva de palmas. Eu gosto de palmas. Quero agradecer ao bicho e à tua, a dupla perfeita. Galita, a nossa tricotadeira, está ali a ouvir-me, mas está a tricotar, uma linda camisola. Quero agradecer às formadoras. Formámos todos uma bela equipa. E à equipa da biblioteca. Vamos então à conversa. Aqui vamos falar sobre os louvores. Sobre o que fazer com o saber fazer. Nós sabemos fazer e agora? Para que é que isto serve? Terá que servir para alguma coisa? Tenho aqui ao meu lado a Maria da Vida, que fez a demonstração da máquina de tricotar. Ela tem a oficina das malhas no Porto e quem quiser aprender a tricotar à máquina é com ela. A seguir temos a Sofia, psicóloga. Diz que isto está ligado à psicologia, diz que a psicologia explica isto tudo, eu não sei. Eu sei que a gente começa a fazer e depois não marca. Eu vou já lhe perguntar o que é que se sucede. Ali a Alexandra, que me fez prometer que só lhe fazia uma pergunta. Eu vou-lhe perguntar, chamas? A seguir temos a Cláudia Pinheiro, que é uma pessoa cheia de ombros, muito delicada, com uma atenção especial para as crianças e que encontrou uma maneira de ensinar através da costura. Já vamos conversar com ela. Ali ao fundo a nossa ovelha negra. A Joana Nossa. É assim, não é? É nossa. Pode ser nossa. Nossa do apelido e nossa. Pronto, então é a Joana Nossa. É a dona da mítica loja de Lés do Porto. Ovelha Negra. Já fizemos aqui já reunimos uma série de pessoas que ficaram completamente viciadas na sua loja, nas suas ligas.
E então este ano, para compensar isto, teve que vir cá falar connosco. Olha, e vamos então começar aqui pela Sofia. Porque a ver se ela nos explica o porquê da gente pegar nas agulhas, aprender a fazer tricô, aprender a fazer crochê e não largamos isto. Porque é que ficamos horas a fio, porque é que entramos pela noite adentro e temos que acabar e temos que fazer. O que é que nos explica? O que é que a psicanálise explica? O que é que ela nos diz? Isto tem mesmo a ver com a psicologia? Tem sim, senhora. Primeiro, boa tarde. Toda a gente que está aqui e sejam bem-vindos. Tu fazes desde criança, não é? Antes. Eu faço, Então, vais falar com conhecimento de causa. com algum conhecimento de causa. Não posso dizer que seja assim um grande prodígio, mas faço tricô desde os meus 12 anos, mais ou menos. Aprendi com a minha mãe, que faz crochê, já fez grandes trabalhos, mas pronto, é melhor não falar disso. Por isso tenho um bocadinho de conhecimento qual é a nossa sensação, não é? Quando nos entregamos a um trabalho, pegamos nas linhas, pegamos nas agulhas e parece que não queremos parar mais. Isto a psicologia de facto explica, sobretudo através da neurociência, que hoje em dia, não é? Cada vez mais entendemos partes do nosso cérebro que demorou um bocadinho até descobrirmos, como tudo. Realmente o ser humano é feito para procurar a recompensa, não é? E se nós repararmos, isto acontece-nos com outras coisas. Por exemplo, a comida. Há quem aprecie mais ou menos, mas há partes do nosso cérebro que reagem àquilo que nós recebemos, ao estímulo, imaginamos da comida, e libertam umas certas substâncias lá, os neurotransmissores, que nos fazem sentir bem, no fundo. Isso é a nossa recompensa. É uma questão hormonal. É uma questão hormonal, não é? Estava a preparar e estava a pensar como é que eu vou explicar o que são as hormonas para tentar talvez... Podemos dizer químicos. São os químicos dentro do nosso corpo. É um bocadinho tipo as especiarias da vida, mas dentro do nosso corpo, não é? Podemos dizer que enquanto estamos aqui empenhados a fazer uma manta ou uma camisola, estamos a libertar químicos de satisfação, uma espécie de droga. É mesmo isso, é uma droga completamente natural, não tem efeitos, não tem contraindicações, portanto, isso é espetacular. E tem uma coisa, é a mesma satisfação de comer uma tablete de chocolate, não é? Exatamente, isso não engorda, o que é sempre muito positivo, não é? É mesmo isso, temos várias substâncias, temos uma que nos relaxa, a serotonina, e é aquela que nos leva assim mais ao sono, portanto põe-nos mais calmos, Pacifica. que é sempre muito bom, não é? Relaxar, uma coisa que nós precisamos hoje em dia e que vem muito desse estado. Hoje fala-se muito no mindfulness, não é? E quando nós entramos naquele estado de produzir o trabalho e parece que estamos ali entregues, nem conseguimos pensar em mais nada. Acho que muita gente que aqui está já entrou nesse estado, não é? Muitas pessoas chamam de estado de flow. Vai buscar um bocadinho do mindfulness no sentido em que nós estamos presentes, estamos no aqui e no agora, estamos focados nas sensações que o nosso corpo está a sentir, no que estamos a fazer. Portanto, parece que o resto do mundo desaparece. O mindfulness é um bocadinho isso, não é? É exatamente isso, é estar focado no que está a acontecer no aqui e no agora. E acabamos por ter isso de uma forma, ou seja, é uma tradição que já nos traz dizer que quando estamos a tricotar e fazer crochê, quando estamos nos lavores, que encontramos um espaço só nosso. Bem, estamos ali naquele lugar a fazer e construímos uma espécie de redoma à nossa volta, estamos num espaço só nosso. Aliás, eu até acho que esta cadência com que nós fazemos é um mantra, não é? É como os mantras, é como a corrida. Eu não sei explicar, se calhar tu saberás melhor que eu, mas eu acho que estas coisas têm uma certa cadência e parece que propiciam o libertar da mente, como se tu deixasses de incluir as tuas próprias ideias e processá-las, fazer a sua digestão, não é? Eu acho que é uma digestão que se faz aqui interna, no meio das nossas malhas. Aliás, até acho que é bonito quando às vezes nós olhamos para determinadas peças que tricotamos em fases melhores ou piores, dizemos aqui nestas malhas, oh meu Deus, o que é que está por aqui, não é? E é engraçado, tu há bocado estavas a dizer isso de que relaxa, em mim é muito curioso porque eu sou daquelas pessoas que adormeço a ver o genérico do filme, começa a dar as primeiras letras e quem tiver ao meu lado fica sem companhia. Mas a tricotar relaxa-me
de uma forma ativa. O meu corpo e a minha mente não desliga. É a única forma que eu tenho de adormecer ao final do dia ou à noite é quando pego nas malhas e tricoto. Tentando relaxar, que me parece ao mesmo tempo ativo. Sim, não sei explicar. E Alexandra, fala para o microfone. Eu acho que está a dar o teu. Só? Tá. Sim, eu também me vejo nisto. De um foco, não é? Ativar. Se estivesses a fazer uma corrida e tens que chegar ao fim, não é? Também é esse verdade. Não há o esforço de uma corrida, mas há o foco em atingir o objetivo, sim. Isso, Eu acho que não é um relaxar desperto. É um relaxar desperto. não queria sonolência, não te queria aquela dormência que se calhar uma coisa mais ritmada te poderia causar, não. Mas entras ali num ritmo que ao mesmo tempo te ativam outras. Ativa o terceiro, ativa o teu pensamento. Estás a pensar, estás ativa para pensar, não é? Tens as mãos ocupadas, mas podes pensar em muita coisa, está a dizer. E isso também lá está, pode ser para o bem e para o mal. Às vezes, mas acho que tu podes falar melhor do que eu. Sim, o que eu ia dizer era mesmo isso, é que além da serotonina tem outras duas substâncias que também são substâncias que se libertam durante o exercício físico. São a dopamina e as endorfinas. Mas no fundo são tudo, lá está, estes químicos que são docinhos, fazem bem ao nosso cérebro. Acho que... Desculpa, tinhas-me dito... Já me levam os nossos pensamentos para coisas boas, às vezes, mas também nos podem levar, se calhar, pelos sítios menos bons, porque tu estás livre para tudo, não é? Estás ocupadas, mas o teu cérebro está... Então pode levar para os sítios, para os lugares menos bons, não é? Pois, eu acho que aí entra também a nossa disciplina em querer utilizar isto de uma forma boa e saudável para nós, não é? Como tudo na mais em utilização dos louvores, e o nosso modo para esta conversa era isso, como é que nós utilizávamos os louvores. A ovelha, a Joana utiliza a ovelha utiliza de uma forma profissional. A Cláudia utiliza para ensino. A Alexandra cria arte com os seus colares, de modo processo criativo. Se ainda não viram a exposição, vão ver e vão ver como é que o processo criativo é tão artístico, tão bonito. A Maria tem aqui um visto, é profissional, é um espaço de recolhimento, a sua oficina. Estávamos a falar em cadência, em estar sempre, e eu lembro-me da máquina tricotar, aquele barulho. Mas a experiência de tricotar à máquina é um bocadinho diferente da experiência de tricotar à mão. Eu tenho tricota à mão também. Tricotar à mão é uma experiência realmente relaxante, que tem todas estas características que a Joana e a Alexandra apontaram. Mas tricotar à máquina é um processo um bocadinho mais estressante, diria eu, até se ganhar alguma aula. Eu acho que são todas, é quando quem está a começar, e ele ser todo. Quando quem está a começar e começou hoje com a iniciação e ouve-nos dizer, olha, eu estou relaxando, está tão bom. Isso é mentira, é interpretável. Pois já ouvi aí umas amigas a dizer justamente isso, não é? Claramente relaxar. Tem que perseverar, porque isto vai demorar até ser um momento de relaxamento. Porque estamos a aprender as coisas no fim que nós queremos, como vemos nos outros, vai demorar até atingirmos aquele estado em que entra no estado de relaxamento. Isso do relaxamento, mas continua, mas independentemente, sim, do efeito, o que eu acho que pode... Já nos tínhamos falado sobre qual era o tema, não é, que íamos tratar aqui, e fez-me pensar um bocadinho nestes dias até vir cá. Uma das coisas que me passou pela cabeça é que, em termos de processo, eu acho que há duas coisas aqui diferentes. Há o processo, pode ser muito semelhante entre todas nós, não é? O processo para produzir qualquer coisa, e o propósito. Pronto, o propósito é que se vai modificando, não é? Quando se trabalha, um artista pode trabalhar da mesma maneira que trabalha um artesão, mas não produz com o mesmo propósito, até quer, não é? Eu acho que isso é muito diferente. E nesse aspecto, o tricô à máquina coloca muito essa questão, porque coloca o artesanato numa linha de relação também com a indústria, não é? Portanto, é como se houvesse um eixo, vamos imaginar, um eixo em que tivéssemos a indústria de um lado e a arte do outro, o artesanato ficaria de alguma forma a meio desse eixo. E a fronteira entre essas coisas é muito tênue e muito dinâmica. Ela está sempre a andar de um lado para o outro, não é? Se calhar, eu sigo o trabalho de Alexandre há muitos anos
E o trabalho da Alexandra, por exemplo, oscila, não é? E entre o artesanato funcional também, e esse artesanato que já ultrapassa o limite da funcionalidade, no sentido em que eu acho que o propósito da arte tem sempre, de alguma forma, a transcendência, não é? E o do artesanato, não. E, por exemplo, aquilo que a mim me atrai na máquina é realmente eu produzir qualquer coisa de funcional. Não tenho aspirações educativas, porque assim, embora ela seja uma ferramenta que possa ser usada com fins artísticos como outra qualquer. Como é que usaste na máquina de tricotar? Olha, nem sei muito. Eu tripotava muito lá à máquina, não é? E tinha ideias, tenho muitas ideias. E eu só levo muito tempo a concretizar as ideias à mão, não é? Porque o trabalho à mão é muito mais moroso. E a Segolete ainda tive parar no Porto, há só neste momento os sítios. Antes que eu ia aprender a tricotar à máquina, onde havia máquinas, fui lá parar e engracei com aquilo. Não sei porquê, também ainda hoje, quando estávamos a falar sobre isso com as pessoas que estavam na demonstração, não é? Eu dizia, não sei porque é que eu engracei com isto. Acho que é um desejo meu. Uma tentativa de acabar com isso. Uma camisola. Foi mesmo isso. Foi uma tentativa. Também na altura uma tentativa de procurar uma alternativa de vida, que já me passou esse sonho, portanto, acho que isso já está posto de parte. Mas foi com essa intenção. Sim, foi com essa intenção. Mas podemos falar nisso. Não é um caminho de subsistência o artesanato. Neste momento acho que não. O teu não. O meu não é, de certeza. Pelo menos não dá para pagarmos. Mas porquê que não largas? Porque não posso deixar. Há qualquer coisa de ancestral no trabalhar com as mãos, não é? Que é, não sei se há esta explicação hormonal e metabólica, não é? Mas há esta questão também que é ancestral. A nossa primeira ferramenta são as nossas mãos, não é? Aliás, eu acho isto, deixa-me só acrescentar, eu acho que há uma série de coisas que são exercidas há tanto tempo que devem ficar codificadas de alguma forma no nosso cérebro e portanto, quando nós nos reencontramos com estas coisas, há algo que é ativado e que já é pertença, já é herança de um sem número de histórias que estão por trás de nós, mas eu queria que esteja mesmo codificado em termos neuronais. Acho que esta repetição de experiência é tão antiga que não é como eu trabalhar com as mãos, não é? Mas agora, Cláudia. falando agora da parte pedagógica, que é a parte que me interessa. Deixa-me dizer, a Cláudia é professora do ensino especial Sim. e encontrou na costura e no contar histórias através dos tecidos uma maneira de chegar a estes meninos especiais que ela ensina. Sim. Fala-me de ela, Sim, fala-me e eu tenho vivo sempre muito preocupada ultimamente e cada vez mais por isso mesmo, porque as crianças hoje em dia, elas usam pouco as mãos, usam muito pouco. E então eu tenho reparado nos alunos que vou acompanhando e que vou observando em direto, é que realmente eles parece que não conseguem. Antigamente nós mexíamos no barro, mexíamos nos tecidos e nos materiais, mas hoje em dia eles mexem muito pouco. Eu acho que eu costumo dizer que daqui a pouco vamos evoluir para ter um ser humano ter 2 dedos, não é? Por causa de digitar no telemóvel, não é? E nós não temos que contrariar isso. Temos que contrariar porque realmente as crianças nas escolas, eu trabalho no primeiro ciclo, com crianças do primeiro ciclo e tenho reparado que está muito complicado. Elas esticam as mãos, elas não fazem este movimento, não é? Elas utilizam, até com as mãos esticadas, muito. Noto muito, é verdade. E é preocupante, por isso os pais que têm crianças em casa, mexam com eles na massa, façam bolos, façam pão. Ponham-nos em escolas de labor, em escola de labores, que existem muito poucas. Pois. O currículo do Acabaram com todas as disciplinas, não é? Que até ao sexto, isso mesmo, e ao quinto e sexto, não existe. não existe. O currículo que está desenhado hoje em dia não serve, penso eu que não serve às nossas crianças, isto é a minha opinião. Cada vez menos há a prática da escola, há mais a teoria e eles precisam muito da prática. Basta saber que o currículo das artes do terceiro ciclo... E esse desenvolvimento motor faz-se criança. Ai, sem dúvida nenhuma, começa-se desde cedo. E o currículo basta-se ler porque os professores, por exemplo, de 7º, 8º e 9º, têm 9 turmas. 9 turmas têm 100 e tal alunos, não conhecem bem os alunos. É impossível com 100 minutos por semana... não é? Chegar aos alunos com tudo o que eles precisam, por isso eu penso que é preciso olhar com olhos de ver para a educação e sair à rua e
e manifestar a nossa indignação pelas nossas crianças, porque nós já somos mais velhos, mas pelas nossas crianças, por isso precisamos de muita prática. De mais currículo. Eu faço esse papel na minha escola, porque eu sou de educação especial, Mas tu tens essa facilidade porque é de educação eu sou de educação especial e conselho. outro ensino regular tem Os professores não conseguem chegar. muito teórico. É verdade. É preciso redesenhar, até porque antigamente a disciplina de EVT, já não é EVT, é EV. Havia um par pedagógico que, quando as coisas eram feitas com seriedade, era fantástico, porque havia madeiras, havia tecidos, vocês lembram-se, eu tenho 48 anos, No quinto ano, sei. e isso funcionava muito bem. E depois decidiram acabar com essa vertente da educação visual e tecnológica e separaram e fizeram mal em separar. Porque agora as crianças só querem a parte digital, não querem a parte concreta, a parte de partir, a parte de mexer nos materiais, a parte prática, e claro, eles têm aquilo que lhes dão. Se nós lhes dermos outras coisas, eles querem experimentar, não é? A tua experiência com a costura serve. Serve muito. Ainda bem que eu de pequenina também comecei. Sim, de pequenina também. Todas estas competências que nós temos, que o tricô, bordado, é pequenino e em algum modo serve-nos para uma coisa. Serve Vale muito. sempre a pena aprender, não é? Vale sempre a pena ter. Eu costumo dizer que é o superpoder, não é? Porque vale sempre a pena. Somos super poder. Estar em casa, sozinhos, recatados a fazer, não é? É verdade. Acho que vale sempre a pena aprender e saber fazer qualquer coisa. Como dizia Sofia, a parte da psicologia entende muito bem isso, e os pais também entendem. As crianças que estão sozinhas a ver televisão no telemóvel não estão a fazer outra coisa do que estimular a parte visual e a parte auditiva, mas precisa também de mexer. Temos mais sentidos, não é? Temos mais sentidos, temos o próprio incentivo, temos a gestão. Mas mesmo quando estão nesses sentidos, mas só estão a receber. Oi, não é passivo. Quando se está a fazer alguma coisa, também estamos a dar, também estamos a procurar caminhos, não é? E as crianças que passam ali o dia inteiro virada à televisão ou ao iPad, só estão a receber. Não lhes é solicitado nada. Sim, sem dúvida. E depois há outra, só para terminar a minha intervenção, depois as avós hoje em dia trabalham ainda. E antigamente as avós tinham tempo para os netos e agora não têm tanto tempo, precisam de trabalhar e ainda são novas. E não usufruem, e depois os filhos estão até às 5 horas na escola e tudo mais. É preciso refletir sobre isso. É preciso refletir sobre o estado mental das nossas crianças e atalhar caminho E reunirmos e fazer esses festivais como este. para promover os lavores. Isso mesmo, e parabéns, Lara, a todas. Partilhar. É isso mesmo. A questão disso é mesmo de promover os lavores e isso de transmitir isto, de saber fazer que vale a pena, não é? Sim. A Maria não consegue subsistir com uma máquina de tricotar, mas a Joana tem uma loja, queria falar dessa experiência. Tu foste das primeiras pessoas a fazer encontros de tricô no Porto, quando era uma coisa estranha. Hoje em dia já é normal. Já havia um grupo de tricô. Ah, sim. Já havia um grupo de tricô que me havia Contas que eu público, se é isso. E acho que é importante falar isso, desse papel das pessoas que são pioneiras, que não têm medo de vir para a praça pública, não é? Para mostrar estas atividades que eram ditas domésticas e associadas à dona de casa. E então, de parte, um certo era assim, menosprezado, porque era associado à dona de casa. Assim, mais ou menos. Mas dá-se trabalho ao trazer para o espaço público, estamos a dizer que não tem que ser dona de casa submissa a fazer estas coisas, pode ser qualquer pessoa, nem é só mulher, porque há muitos homens que também têm foi cada vez mais, não é? Fala-nos dessa experiência pioneira de trazer para o É engraçado que tu há bocado estavas a dizer que o tricô ou o crochê são superpoderes. É curioso porque eu tenho a loja há 13 anos, portanto, se há 15 anos me dissessem que o que eu aprendi com a minha mãe aos 8 ia ser a minha ferramenta de trabalho. Disseste isso, não, nos encontramos a giro. não é. A Joana diz, andei a estudar aqui, a pular, fiz aquilo e agora estou a ganhar a vida com uma coisa que a minha mãe me ensinou. É isso. Portanto, saber não acrescenta lugar e principalmente quando nós fazemos alguma coisa, sei lá, que nos apaixona, que sentimos que está ali algum propósito, faz sempre sentido.
eu tive a sorte de ter uma janela, uma loja que tem uma janela gigante e, portanto, quando decidi fazer os encontros de tricô, sabia que tinha essa montra pública e que as pessoas iam ver uma série de pessoas ali a tricotar e iam estar muito curiosas. E foi isso que aconteceu, porque eu quando abri a loja não fazia ideia, porque também tricotava sozinha. E era uma ideia maluca abrir. E não tinha amigas que tricotassem, agora tenho imensas, não é? Mas não tinha amigas que tricotassem. E eu não sabia quando abri a loja o que é que me esperava em termos de público. E, portanto, o facto de promover esses encontros também me permitia conhecer, estabelecer pontes com uma comunidade que teria a mesma paixão que eu na altura. E foi giro, porque isso sedimentou-se. Acho que se criou, aliás, um ambiente muito engraçado durante anos, muito festivo. Eu lembro que houve um ano que fizemos um Natal em que a Maria da Vida apareceu de panelão, já não sei se foi feijoada, fizemos um Natal na loja incrível. E, portanto, havia noites que quase nem sequer tricotávamos, porque de repente aquilo já era um argumento para estarmos juntas. Agora podíamos voltar aqui à Sofia, não é? Porque isto reúne pessoas, não é? O que é isto? Estar em comunidade, estar em grupo, de juntar. Porque é que gostamos de estar todos em festa, não é? E os avós dão-nos essa oportunidade, esse pretexto, não é? De reunir grupos de tricô. Pois, e de estar em conjunto, não é? De estar... Isso é um bocadinho uma das nossas necessidades básicas. Ainda há bocado falávamos... A humanidade. A humanidade. É um ser social. Exatamente, isso é a nossa base, não é? Nós, para sobreviver, temos de viver em comunidade. Não há um ser humano, pronto, talvez haja um ou outro, que sobrevive e imita, mas não dura muito tempo. Porque realmente nós precisamos uns dos outros. E acho que cada vez mais vivemos em tempos muito específicos, não é? Temos realidades que acho que nos estão a empurrar, como falavam há bocado, muito para o mundo digital e a desconectar-nos muito da realidade concreta que está à nossa frente, não é? Começamos a entrar no mundo digital, começamos a entrar muito no campo da mente e esquecemos que nós não somos só mente, não é? E a mente não é a única coisa que é valiosa. Não é isso? Somos as texturas, as cores, o toque da lã. Tudo isso nos traz para o aqui, para o agora, como falávamos há pouco. E essa realidade também de estarmos, partilharmos os espaços uns com os outros, também não deixa de ser um momento, pode ser considerado sagrado, não é? Se nós os colocamos nessa posição. De respeitar o tempo que temos em conjunto e de partilhar em conjunto e de dar resposta, voltando agora a esse ponto, dar resposta a uma das nossas necessidades mais básicas, que é estarmos em sociedade. Todos nós também é hora de Pensar e partilhar o que sabemos, não é? eu acho que sim. Partilhar, de formar outras pessoas, às vezes de ensinar coisas diferentes. Às vezes a criatividade também surge desse encontro de ideias, não é? E surgem coisas diferentes e novas só porque estamos em partilha. E dou um copo de vinho no meio da tua reunião. Também é bom. Ajuda a agregar. Era curioso que agora estavas a falar do tempo e acho que é outra das coisas que o tricô nos ensina. Numa altura em que tudo é tão imediato, o tempo que nós demoramos a fazer uma peça, não é? Quando pensamos nisso, nós aprendemos a viver esse tempo, a respeitá-lo e a perceber que nem tudo é no aqui e agora. É uma bela metáfora da vida, não é? Nós desfazemos e refazemos e está tudo bem, não é? Na construção da exposição da Dimitrica, quem não foi ver, que vá ver, nós refletimos isso. O tempo. Os trabalhos da Alexandra demoram horas a fazer. São feitos em linha finas, horas. É uma entrega àquele... Ainda por cima é um trabalho muito repetitivo. Minimal e repetitivo, vamos. E reflete-se aí o tempo. Estamos num tempo de correria, de muita pressa, não é? Também por isso que os avós foram ficando para trás. Porque para fazer isto é preciso tempo. É preciso disponibilidade, não é? E nesse tempo, quando estamos sozinhos, começamos a pensar na nossa vida. Se calhar às vezes mais vale não. Vamos andar. Se calhar é melhor não estar muito tempo parada, não é? Ajuda-nos a refletir. Digam coisas. Eu estás a lembrar-me de realmente hoje em dia as pessoas vão buscar fora delas próprias respostas para as lacunas que apresentam e que vão tendo, não é? Então, às vezes ir ao centro comercial ou
fazem com que estas lacunas sejam preenchidas e os lavores, no geral, vão preenchê-la. A perguntar o que é que os lavores têm a ver com a ecologia? O que é que tem a ver com este? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, tudo a porque ver. lá está, os lavores requer tempo, o tempo, uma desaceleração, que é tudo o que nós precisamos neste momento. Neste momento é desacelerar. Fala-se sempre no crescimento da economia e crescimento. Não sei se já precisamos crescer muito mais, pelo menos os países desenvolvidos, não é? E os lavores ajudam-nos a isso, a desacelerar E a pensar, meditar. Eu vou falar da meditação, que é quem chama mindfulness, reduzir o consumo. acho que é mais a questão do consumo, não é? Sim, sim. Porque, por exemplo, quando estamos a fazer uma camisola, dedicamos tanto tempo àquilo, gastamos dinheiro, valorizamos de uma tal maneira que não vamos comprar mais, vamos colar aquela e depois dura muito tempo, não é? E é nesse sentido que falar nos lavores também e trazê-los ao século XXI é falar na ecologia. Diz Maria. Mas tenho aí uma coisa para dizer. Pois, por acaso, nesse aspecto, eu acho que para qualquer pessoa, e não são só as pessoas que tricotam eventualmente à máquina, mas qualquer pessoa que tente ganhar a vida com este tipo de trabalhos, a questão do tempo é a questão primordial. O teu acho que dinheiro, O tempo, eu acho que o tempo já não custa dinheiro, infelizmente. Porque é quase que é difícil colocar um valor. Tu vives numa época de grande especulação, não é? E o tempo é o único recurso rigorosamente finito que nós temos e com o qual não se pode fazer qualquer tipo de especulação. Não podes fazer de conta, não é? Mas faz sistematicamente este esforço em todas as áreas de trabalho. Não penso que seja só nos lavamos, não é? Só que quando chegas a qualquer coisa de concreto que a pessoa produz, não é? Com as suas mãos, a minha tentativa de ganhar a minha vida com este trabalho falhou porque eu era a pessoa responsável por todos os aspectos dos produtos que produzia. E isso dá-te uma consciência do tempo que é absolutamente dolorosa, principalmente quando tu percebes que ninguém vai pagar aquele tempo, não é? O William Morris, no início da Revolução Industrial, chama a atenção para isso. Chama a atenção, não é? Para o facto da industrialização alienar o trabalhador do produto final em que ele está a trabalhar, porque ao fazer uma segmentação da cadeia de produção, tu deixas de ter essa noção do produto como um todo. Trabalhas uma parte, ou um artesão é alguém que produz um trabalho Isso é o fim. todo. Não é? Pronto. Claro. Pode depois, claro, haver alguma especialização, mas quando há, é nessa tentativa de rentabilizar o tempo. E nós não podemos rentabilizar o tempo, porque o tempo tem aquela duração. O tempo é aquilo, não há mais, acabou. Não podemos especular sobre o tempo. É o grande dilema. É assim, eu a primeira vez que me apercebi da minha infantilidade psicológica foi a trabalhar estas coisas, porque tu percebes que a noção do tempo é a noção da morte e que fugiste disso a vida toda e foges sempre que podes. E se calhar não é possível viver de outra maneira, tens que fugir um bocado. Alguma alienação faz falta, não é? Mas chegou-se a um ponto em que nos alienamos de tal maneira dessa noção de que as coisas são finitas, já, que muito importante, perdemos o valor das coisas, deixamos de saber que valor atribuir às coisas. E um bocado no seguimento do que estavam a falar, desculpa que eu também, Cláudia, da questão da educação, eu acho que também se coloca esta questão, não é só nas crianças. Houve em todo o esforço de formação, de há muitos anos para cá, uma separação radical entre o saber fazer e a teoria. Portanto, ninguém aprende já a saber fazer coisas, praticamente, não é? Nós aprendemos a teoria. As pessoas vão, por exemplo, no caso do tricô, das malhas, eu tenho alunas de vez em quando, dou algumas aulas de tricô à máquina, que são alunas de moda e que sentem a necessidade de ir aprender a fazer, a serem elas a produzir, porque elas na escola só têm a teoria. Isto não faz sentido nenhum, porque ninguém pode desenhar no sentido do design alargado, não é? não saber. É uma tecnologia que não domina e que não conhece. Não, aquilo que a mim mais me aconteceu quando tentei ganhar a minha vida com o tricô foi pessoas virem ter comigo e dizer assim: epá, tu tricotas à máquina, eu tenho tantas ideias. Só para as ideias tenho eu aos quilos. Só que 99% das minhas ideias morrem à nascença, porque sou eu que as ponho em prática, não é? E começo a fazer, assim, isto não vai dar, isto não funciona, isto não é rentável. Experimentar, não é preciso experimentar. Não é preciso experimentar. Como é que as pessoas podem pensar sem fazer? Não percebo esta separação. Pensar, planear e o fazer, não é? Portanto, é mais
profunda do que ser só as crianças. Quer dizer, é bem exato, elas também saem. E depois vai pelas cadeiras para claro. E eu acho que este regresso, que as pessoas sentem necessidade, a digitalização também tem esta outra face, não é? A necessidade que as pessoas têm de qualquer coisa de concreto e de mexerem com as mãos e trabalharem com as mãos. Porque apesar de tudo, e a Joana sabe isto melhor que eu acompanhei, não desde o início rigorosamente, mas desde há muitos anos que acompanho a Joana, e a evolução é enorme. Quer dizer, hoje há cada vez mais gente interessada por estas coisas. Não é tão residual como já foi, não é? Embora que sim, seja em grande parte um mundo aí de nicho. Mas acho que tem um bocado a ver com isso, essa contrariação à digitalização da vida. As pessoas sentem que isso não faz sentido, que é um vazio. E eu acho que sim, e que tem um bocado a ver com isso, mas é uma fase de transição. Acho que ainda há muito para fazer. E depois nós pegamos nas agulhas e desenvolvemos estes pensamentos. Evoluímos intelectualmente. E tu ouvimos falar assim nestas coisas. Eu também teria. Havia um sketch dos Monty Python, não é? Que o John Cleese dizia, bem, era um convidado no programa de televisão e era convidado a falar sobre a sua teoria. Era uma mulher, ele aparecia vestido de mulher. Teoria, bem, isto é a minha teoria, esta é a minha teoria, a teoria que é minha, esta teoria pertence-me a mim e não de outra coisa. E é um bocado verdade, não é? Nós começamos a juntar estes elementos, porque realmente as pessoas estão a chegar a estas coisas, é um bocado como a cultura biológica, não é? Com outra preparação. Nós somos pessoas que vimos de outro mundo, mas estamos a dar um passo atrás também. Eu acho que isso faz parte destas épocas de grande evolução tecnológica. Podemos voltar para trás, isso em si não há um retrocesso. É só um complemento das duas forças. É a roda da vida, não é? Andamos em ciclos e as pessoas chegam a um certo ponto, não, chega, vamos. Esta vontade de voltar atrás, não sossego. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Diz colorido, que eu sei. Estou a lembrar-me agora o vazio das coisas, o vazio que nós temos muitas vezes na nossa vida, nos nossos dias, há dias mais vazios. Com bonecos. Eu preencho com histórias e com costura e com bonecos. E eu costumo dizer que sou uma artesã ou artista ou gosto de fazer as coisas enquanto é de trazer por casa, porque enquanto eu cozo umas batatas eu estou a cozer, é verdade, vou pôr sempre a correr, porque nós os mulheres, eu acho que hoje em dia as coisas tendem a modificar-se. Os homens não ajudam, os homens fazem porque os homens não têm que ajudar, os homens também usam as coisas, eles têm que fazer como nós fazemos. As coisas estão a mudar, mas a verdade é que eu, enquanto estou a fazer e as lides de casa, estou a criar. E eu vou no instante fazer qualquer coisa, quero é estar no meu mundo, que longe dos problemas. Se pudesse, estava sempre a fazer. Sempre fazia só costura, contava só histórias e contava histórias a partir da costura, mas não, as coisas não são assim. E nós temos que nos adaptar à realidade. E juntar, o equilibrar é que é o mais difícil, não é? Mas eu penso que isso é possível. Seguimos todos, precisamos todos de uma assistência, mas depois encontramos aqui esta pequena estas horas de conforto psicológico. A Maria diz. Ali é a próxima teoria. Eu quando fiquei com a Maria para conhecê-la, só conheci daqui. Claro, a gente conhece das redes sociais, mas eu fui lá ter com ela ao Porto. Era só um bocadinho, mas ficámos lá assim, a teorizar. Que boas. Não querem dizer mais nada. Eu não tenho mais nenhuma pergunta. Aliás, eu não tinha nenhuma pergunta. Eu gostava de pegar aqui nesta questão de produzir, porque é isso, não é uma segmentação tal. Se calhar, se nos perguntarem, há poucas coisas que nós sabemos fazer do início ao fim. Se calhar nenhum cozinhado quase, não é? Nós fazemos do início ao fim. Esta rapariga não cozinha. Passa lá em casa, Sofia. Eu ensino. E esta arte, lá está, a arte do saber fazer, dá-nos uma recompensa excepcional. Era o início e o fim. Era importante isto que a Maria estava a dizer, não é? De ver o início e o fim. Reflete-se pouco sobre o fim, não é? E nas peças, foi no trabalho acabado, começámos no fim. Sim, principalmente quando estamos a tentar fazer qualquer coisa que compense do ponto de vista monetário, não é? Essa noção é ainda mais aguda.
Porque tudo conta, não é? Mas já me estou a falar só da parte bonita do trabalho, da parte criativa. Estou a falar de cozer uma peça, cozer etiqueta, meter uma embalagem. Se for a mesma pessoa a fazer isso, e se nós contarmos, se tivermos a olhar para o tempo, a minha mestra de tricô à máquina, quando eu falo nisto com ela, diz-me assim: ai, mas nós nesta área não podemos pensar nas horas. E não podemos, eu percebo, porque se nós pensarmos nas horas, ninguém nos vai colegar as horas. Falaste de coisa, né? Olha, eu lembrei-me. Vocês lembram-se das mestras? Iam todas para a mestra. Levantei o braço. Quem é que é para a mestra? Todas para a mestras. Agora já não existem mestras, não é? É os ATLs. Só que agora os ATLs é para fazer só trabalhos de casa, não é? E teorizar ainda mais intelectual. Antigamente os nossos pais em mais punham-nos nas mestras e era onde se aprendia todas as coisas. Agora que falas sobre isso, na minha oficina de manhã, falando das mestras, estava uma avó a dizer que teve com alguém a mestra, a mãe era a mestra dela, e porque queria que ela fizesse as coisas tão bem feitas que ela acabou por desistir porque ela era criança e é natural que as crianças não façam as coisas tão perfeitas. E depois a mãe insistia e faz, e tens que fazer, que ela até ficou um bocadinho desanimada e acabou por desistir de certas coisas. Por isso, trabalhar com crianças, as coisas não são perfeitas, não é deixar andar. Aqui na Pova havia uma mestra muito conhecida que era a Adelaide do 30. E era assim, como... Chamava assim, eu não sei, quem é que conhece? Adelaide do 30. Olha, ele... E eu não sei quem era a senhora, mas eu adoro o nome, Adelaide do 30. Alguém depois no FIC me vem a dizer porque é que a senhora se chamava Adelaide do 30. Eu acho de espetáculo. E a tinha era 31 de janeiro, não era uma loja? Não era? Não? Pronto. Ai, a Pólica, de Santiago. Então, se alguém souber porque é que ela se chamava Adelaide do 30, eu gostava de saber. Era o número da porta? Seria o número da porta. Então, era o número da porta, era isso mesmo. Era interessante isso, aprender. Mas há uma coisinha, os meninos. Lindas, tanta coisa. Alexandra, tu querias falar, tinhas tantas coisas para dizer. Não, então, acho que o mais importante de tudo é essa questão do saber que nos dá o poder que dá, não é? No fundo é um poder, mas é um poder, é com certeza. É saber e fazer. Porque também saber sem depois fazer, dá-te saber mesmo. Eu exercer poder. Exatamente. Eu faço crochê. O meu poder é crochê, já tentei o tricô, mas aquilo dá-me trabalho. E vou tentar, pronto, vou com calma e pronto, eu sei fazer, mas o crochê ainda não consegui atingir, lá está, ainda não consegui atingir a velocidade que tenho no crochê, então deixei de vender, porque os meus desejos, pois, não quis contabilizar e agora só faço para oferecer. É um investimento feito, não é? Uma coisa, não vale a pena ser um investimento monetário. Então, pegar lá. Quero-vos agradecer a Roça Desperdiçada, o município da Póvoa, que tornou isto possível, tenho que dizer. Não, se não tivesse autorização de ser presidente, ia vir para aqui. Não, obrigada. Também tem os presentinhos. Obrigada. Mais uma vez quero-vos agradecer. Não se esqueçam do concurso do Instagram. Tirem fotografias bonitas, espetaculares, artísticas. Armem-se em fotógrafos artísticos. No Instagram com a hashtag Instalavorada 2022. Daqui a bocado vamos sortear a fotografia e vamos receber um colar da Mimitrica no valor de 50 euros. Ponham as vossas florzinhas aqui, a representação deste evento long. Temos a aula de yoga, não se esqueçam. E na aula de yoga, vamos sortear 4 aulas gratuitas na Academia Eleven Yoga. Mas é só para quem for fazer. Quem for fazer, recebe um número e no fim da aula vamos sortear as 4 aulas gratuitas, está bem?
Muito obrigada, continuem a fazer muitas coisas, nunca desistem, ensinem às vossas crianças, sobrinhos, netos, filhos, à vizinha que ainda não sabe fazer, vamos pôr toda a gente de agulhas na mão e para o ano tem que trazer, cada um de vocês tem que trazer mais 2 pessoas, está bem? Vamos fazer deste festival o grande festival dos vovôs. Uma grande salva de palmas a todos nós que estamos aqui. Não põe elas o lenço à cabeça. A vida toda a vida. It's all that was called that Saturday. Most of the Disney yes, Maria Becadas and Maria Maria Becadas, the salt plated. Maria Becadas, sound my bastard. Maria Becadas, salt plated. They don't know the yes. Always my cabeça set the place. The phone to the demos I think yeah. So the always sells the moment that there was this going to idea by that as the house at the pot. The like of the by God I was all swing at the only by God it was all mother only by God it was all my magazine and now putting out and all that so I have in the black neck still fine to a bit of bamboo that the door wall of his house there's the moment at the ball. That's it. Oh, Maria, I got the style, my God. Oh, Maria, I got it. The fall, my God. Oh, Maria, I got it. Oh, Maria, I got it. The fall, my God. Why now? And the old days, fuck out of this. And the stop on, Pella, then we'll die of the. I am all salad face, mom. That's fine. I am also that's it. Only the brain to think all the brain. Can't hide to the and all that out that acted. Only involved every body and body felt well and all the good after the color of the kind of all on plans of temper. It was the moonlight all to happen to come in that all but the puppets were perfect. The body of Torah had ended up to overlap both and in the air section and now was the emerald tower to the earth with all the things on. Kept it down the land for our and the actual all of it and see their fall in the digital fall up the board the pink earring the fogged and open to public the necklace that's only and defend the and pulling us. In my pocket, it taped on the